Bom, complementando a aula, que nós tivemos na aula passada, nós vimos como que é feita a consultoria, né, então quais são os passos e tudo mais, e quais as ferramentas utilizadas, pelo menos os nomes principais delas, para cada área de atuação. Então, a gente vai ver aqui algumas delas, que envolvem principalmente a parte de diagnóstico e a parte financeira. Então a aula de hoje vai ser muito focada em 2 ferramentas. Então a gente vai ver aqui, claro, tem muito mais, mas a gente vai ver em outras aulas também. Então, os grandes objetivos de aprendizado, pelo menos quando se fala em ferramentas de análise financeira, eu foquei aqui nesses 5 grandes blocos de ferramentas, que eu sei que talvez algumas delas você já deve ter visto, que eu acho que é análise SWOT. Eu não sei se, o pessoal de gestão financeira também viu. Mas aqui a análise do SWOT, e vocês vão entender até muito bem, que é muito com o enfoque de vocês identificarem, no caso aí da parte de consultoria, quais são os pontos fortes e pontos fracos, ameaças e oportunidades, no caso da empresa, né, na hora que você está começando a fazer o diagnóstico da empresa. A gente também vai falar sobre gráfico radar, que eu mencionei na nossa última aula. Poucos sabiam como funcionava, então eu vou deixar até disponível para vocês dentro do portal a planilha de gráfico radar, vou mostrar como é que funciona também aqui, mostrar para vocês como é que funciona. Nas próximas aulas a gente vai ver matriz BCG, entender de fluxo de caixa, controle de fluxo de caixa, e também a gente vai ver análise das demonstrações financeiras com indicadores básicos, pelo menos para vocês identificarem o desempenho da organização. Então vamos começar com a análise SWOT. O que é a análise SWOT? Aqui no Brasil, ela também é conhecida por outros nomes, né, então, análise FOFA, análise FFUA. Então, as siglas em inglês, na verdade dizem, significam, né, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então elas derivam do inglês, strengths, weakness, opportunities e threats, que são ameaças. Então a análise SWOT, ou também conhecida como matriz SWOT, ela foi desenvolvida na década de 70 por Albert Humphrey, da Universidade de Stanford. Então, ele liderou aí um projeto de pesquisa que cruzou sistematicamente dados de 500 grandes corporações, relatados aí na revista Fortune, da época, né. Então, para isso ele utilizou um método que rapidamente aí se transformou em um exercício para todas as organizações e para as principais empresas na formulação de estratégia empresarial e até mesmo na ajuda, né, que a gente está vendo agora, na hora que você vai fazer uma consultoria empresarial. Então, a análise SWOT, ela faz parte do planejamento estratégico da utilização. Ela hoje também é também utilizado, como a gente já falou aqui, em trabalhos de consultoria para diagnóstico de empresas avaliadas. Então, a gente usa a SWOT para determinação aí da missão, visão e metas, objetivos da organização. E quando a gente está fazendo consultoria, é muito importante dizer, identificando também se essas empresas o fazem, né? Porque se não o fazem, elas já têm um problema. Então, ela pode ser feita aí por indivíduos ou por equipes. E inicia-se aí a partir de dados de análise ambiental. Então, a análise SWOT está muito ligada com ambientes internos e externos. A gente vai ver aqui quais os principais pontos, tá? Quais são os benefícios desse tipo de análise, dessa matriz que é utilizada? Ela é bem simples, vocês vão verificar. O primeiro deles é a simplicidade, ele pode ser conduzido aí sem treinamento ou habilidade técnica ostensiva. É só entender os conceitos e já escrevendo. Custos menores, então não precisa aí grandes desenvolvimentos. Sua simplicidade elimina a necessidade de despesas envolvidas aí em treinamento formal. Flexibilidade, ela pode ser desempenhada com ou sem sistema de informação de marketing. Integração, habilidade de integrar ou sintetizar tipos de diversas informações quantitativas, qualitativas e várias áreas da empresa. E colaboração, né, tem a habilidade de estimular a colaboração entre as áreas funcionais da empresa, que são interdependentes, mas com pouco contato entre si. Então, quando você faz uma análise SWOT, você, de uma certa forma, quando você faz aqueles que chamamos de brainstorm, que é eu já reuni todo mundo para
que era aquela chuva de ideias, você faz aqui essa colaboração e estimula as pessoas também a pensarem. No caso de uma consultoria, também é interessante, né? Então, aqui as 4 categorias da análise SWOT, ela é baseada em o ambiente interno e externo, e é baseada também em pontos positivos e negativos da organização. Então, de um lado aqui a gente tem os pontos que são considerados internos, que aí a empresa que se autodenomina, né, na hora de for fazer um questionário para perguntar aí para o empresário, qual que os pontos que você acha que vocês são considerados fortes, e quais que vocês acham que vocês são fracos e precisam ser desenvolvidos. Então, existe dentro da empresa ou em seus principais relacionamentos com participantes na sua cadeia produtiva, fornecedores e clientes, pontos fracos e pontos que acho que devem ser melhorados. Então, é muito importante que a gente identifique, ou se a empresa não se auto-intitula, a gente conseguir enxergar isso. Muitas vezes, quando se faz uma consultoria, nem sempre o dono não gosta muito de falar. Talvez goste mais de falar de forças, né, mas fraquezas não tanto. Dentro ainda de forças e fraquezas, são significativas apenas quando facilitam ou impedem a organização de satisfazer a necessidade do consumidor ou cliente. Então, quando a gente fala em força, aqui se entende também diferencial competitivo em relação aos outros. Fraqueza, a mesma coisa. Muitas vezes até se compara com o seu concorrente. O que aquele concorrente faz de melhor que você não consegue atingir? E identificar essas fraquezas é importante, como a gente já falou, para que o empresário consiga melhorar os seus processos e ficar, pelo menos, do mesmo tamanho do seu concorrente. Tanto essas forças e fraquezas devem focar os processos gerenciais ou as soluções que sejam importantes para atender às necessidades do consumidor cliente. Percebo que aqui está muito ligado com o ambiente onde que, a empresa consegue ter o domínio, ou parte do domínio, e ela pode ser bem proativa, tanto para manter essas forças ou melhorar, como para trabalhar essas fraquezas, muitas vezes transformá-las não mais em fraquezas. Mas toda empresa tem esses pontos aqui de forças e fraquezas. Mas dizer assim, pô, a empresa não... Está tudo muito bem para a empresa. Não, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas. A gente até vai ver uns detalhes aí, de exemplos, que podem ser identificados dentro da análise do SWOT. Em relação ao ambiente externo, né, também tem pontos positivos e negativos. Pontos positivos são as oportunidades que o ambiente onde a empresa está podem, né, surgir para essa empresa. Também tem as ameaças. Então, aqui, no caso de oportunidades e ameaças, envolvem aqui os assuntos que ocorrem nos ambientes externos da empresa ou organização. E muitos deles, né, eu não consigo coibir, né? A entrada de um concorrente, isso é muito complexo. Então, se entrou um concorrente, eu tenho que reavaliar até que ponto ele vai oferecer perigo para mim, no caso, uma ameaça. Talvez, nesse momento que entrou um concorrente, seja uma oportunidade de ele entrar para um novo mercado também. Né? Então, tanto as oportunidades como as ameaças não devem ser ignoradas à medida que a empresa, a organização se envolve no desenvolvimento das forças, das capacidades, aqui por receio em criar uma organização eficiente, mas ineficaz. Então, não posso ignorar as oportunidades e também não posso ignorar as ameaças. É muito importante, assim, que as empresas estejam na cabeça delas, que elas necessariamente vão estar a todo instante estar desenvolvendo novos projetos, novos produtos, justamente para evitar essas ameaças aqui, né? E, claro, com isso também está tendo novas oportunidades, principalmente, vejo, no ambiente que a gente está agora, né, no ambiente de pandemia, onde tiveram que se reinventar e criar novas oportunidades. Nesse ambiente aqui de oportunidades e ameaças, elas podem ocorrer de mudanças nos ambientes competitivos, ou até mesmo sociocultural, político, legal, interno da organização. Então, veja que nós mudamos totalmente nesses seis não, agora já estamos lá para quase 10º mês, né, desse ano, com pandemia junto. Então, nós tivemos uma mudança muito grande em todos esses ambientes, né? Então, as ameaças foram muitas, oportunidades surgiram por conta de outros fatores, mas para a questão até de sobrevivência. Então, aqui, vamos elencar algumas forças e fraquezas potenciais. Então, vamos lá para forças potenciais internas.
que pode ocorrer dentro de uma organização? Aqui vai variar de organização para organização, mas são itens que têm que ser sempre levantados, a possibilidade deles existirem, né? Recursos financeiros abundantes. Então, tem empresas que, principalmente agora que aconteceu a pandemia, eles estavam com seus fluxos de caixas bem ajustados e sobra em seu caixa, ao ponto de estar fazendo até investimentos. Mas tem organizações que justamente tinham gastado todo aquele dinheiro para fazer investimentos, estavam totalmente descapitalizadas. Então, aqui passou a ser até uma fraqueza. Entende? Mas aqui, como ponto positivo, vamos lá, empresas que trabalham com o seu fluxo de caixa bem ajustado, então é um ponto positivo. Sempre tem dinheiro sobrando para novos investimentos. Alguma competência distinta. Aqui é que a gente chama até de diferencial competitivo. Então, tem empresas que se diferenciam por terem pontos que são imbatíveis em relação aos outros. É conhecida como líder de mercado. Então, ela se destaca entre os que eles chamam de players. Tem economia de escala, tem tecnologia própria, né? Tem processos patenteados, então é inovadora, né? Custos mais baixos, prioriza aí a trabalhar com custos. Uma empresa ganha dinheiro muito vendendo bastante, mas também economizando com custos. Então aí também tem um potencial de uma força potencial interna. Boa imagem de mercado, talento gerencial superior, né? Então aqui nós estamos falando de cuidar com o gerenciamento da sua organização, tem habilidades na área de marketing, organizações até que nem conseguem ser tão eficientes nos outros aspectos, mas tem um marketing bem atuante. Qualidade do produto, então se destaca pelo produto, né, a qualidade do produto. Parceria com outras empresas, boa experiência em distribuição, aqui nós estamos falando em logística, e é comprometida com os funcionários. Então, aqui nós estamos falando do ambiente interno, isso aqui são os potenciais aqui que realmente se destacam dentro da organização. E quais são as possíveis fraquezas? Claro que eu coloquei aqui algumas, tá, gente? Mas isso aqui, na hora que se faz esse levantamento, quando você vai visitar a empresa, fazer uma consultoria, isso aqui pode ser N fatores, né? Quais os possíveis fraquezas potenciais de uma organização? Falta de uma direção estratégica. Então, aqui, nós falamos muito em administração estratégica, né, no primeiro bimestre. Um direcionamento de longo prazo, que está se falando aqui. A empresa consegue somente se movimentar, mas por curto prazo. Eu não sei como é que vai ser o futuro dessa organização. Essa organização tem um sério problema de captar recursos, ninguém consegue identificar onde que ela quer chegar, né? Pouco gasto com pesquisa e desenvolvimento de produtos, automaticamente ela não tem produtos inovadores ou produtos tem uma gama muito pequena de produtos novos ou inovadores que se destacam no mercado. Linha de produto muito estreita, né? Produtos bem, não tem ampla uma linha de produtos, uma distribuição muito limitada, então aí vai a logística dela é muito reduzida, custos muito altos, produtos desatualizados, problema operacional interno, não tem controles, né? Imagem de mercado fraca, então nem aparece na mídia, ou até mesmo pode ter problemas, ao contrário, né? Tem imagens negativas na mídia. Experiência da administração muito limitada, então a falta de qualificação. Então, isso é um problema muito grave quase que em todas as empresas que a gente encontra. Né? Outro aqui que não está aqui, mas é descontrole no fluxo de caixa, enquanto que aqui a gente tem recursos abundantes, aqui também poderia estar também descontrole no fluxo de caixa. E experiência, tá? Muitas dessas empresas são administradas por familiares, principalmente essas pequenas e médias empresas. E por isso que a gente chama aqui de experiência de administração limitada. E funcionários mal treinados, aqui são fraquezas potenciais internas. E agora, no aspecto externo, o que eu posso ter aqui de oportunidades potenciais externas? Então, é crescimento do mercado rápido, as empresas rivais são complacentes, né? Então, elas são pequenas em relação a ela, mudanças das necessidades aqui, gostos dos consumidores. Então, nós estamos num momento onde que os consumidores estão tendo uma mudança muito grande, por exemplo, para o consumo eletrônico. Então, aqui tem uma oportunidade de mercado para quase todos os segmentos. A abertura de mercados externos, então, aqui, como que é uma oportunidade de vender para fora,
não deixa de ser uma oportunidade para a organização? Sim. Ainda mais que um mundo cada vez mais globalizado, qualquer empresa pequenininha aqui no Brasil consegue fazer também linhas de exportações. Uma empresa rival enfrenta dificuldade, então automaticamente você pode pegar a fatia de mercado dessa empresa. Novos produtos, ela tem uma oportunidade de criar novos produtos, principalmente agora, né? Tem situações que, como vocês viram aquele exercício que nós fizemos, acho que foi a Malve, ela que faz roupas, né, de Santa Catarina, ela teve a sacada de começar a produzir máscaras também nesse momento. Então, aqui ela teve a oportunidade, pensando muito nessa oportunidade de fazer novos produtos, ela direcionou, né, para não ficar parado o Parque Fabril por conta dessa pandemia, começaram a produzir máscaras. Boom econômico, então quando a economia está pungente, em crescimento, então tem oportunidade, sempre tem oportunidades. Desregulamentação, aqui a gente até fala desregulamentação, mas regulamentação também. Então, abertura de mercado, ou então regulamentação que apoie em certos segmentos, né? Então, eu falo regulamentação, né? Quando foi criado aí, em algumas épocas atrás, aquele pino de tomada com 3 pinos, tem algumas empresas que se racharam de ganhar dinheiro por conta disso, viram uma oportunidade, né? Novas tecnologias, mudança demográfica, então, aqui em relação à população, para onde que estão indo esse pessoal, então aqui você pode encontrar uma oportunidade de negócio. Outras empresas que procuram aliança, então, indo mais hoje, né? Então, as empresas cada vez mais estão tendo dificuldade de crescerem pós-pandemia. Então, alianças são muito importantes, ter oportunidades de se aliar com outras organizações. Alta mudança de marca, então aqui a consolidação da marca como um todo, uma oportunidade de melhorar a marca, declínio de vendas em decorrência de um produto substituto, pode ter aqui a oportunidade, né, de você melhorar os seus produtos e novos métodos de distribuição. Então, hoje talvez as empresas não estão conseguindo distribuir via caminhão, hoje talvez você consiga, através de outras formas de estar distribuindo seus produtos no Brasil inteiro. Então, tem oportunidades potenciais aqui. Desse mesmo lado que tem oportunidades que são identificadas e assinadas SWOT, também tem as ameaças potenciais. Entrada de concorrente estrangeiro. Então, um exemplo disso é a nossa aviação civil. Na hora que regulamentarem que a nossa aviação civil pode entrar concorrentes estrangeiros, simplesmente quebra todas as empresas de aviação, porque muitas delas vão entrar com um nível de competências muito maior que as nossas aqui, então, são poucas, né? Estão no mercado e trabalham aí com não a expertise como tem lá fora. Então, se deixarem entrar essas empresas, automaticamente as empresas que já têm uma bagagem muito grande, principalmente no mercado americano, podem quebrá-las, né? Então, aqui nós temos uma ameaça em potencial, que é a entrada de concorrente para essas organizações. Introdução de novos produtos, substitutos. Então, nós vamos dar um exemplo aqui, né, do HD do computador, né? O que é o HD do computador? Depois veio o pendrive, depois teve também antes o disquete, teve também antes o CD e o HD externo. Hoje já está tudo na nuvem. Então você pode ver que nós tivemos aí uma mudança de produto substituto somente se considerar aqui para arquivamento de dados dentro de uma máquina, um computador de grande e pequeno porte. Né? Então, veja que nós temos aqui novos produtos. Táxi, nós também tivemos um substituto, né? Introdução de um novo substituto. Então, o pessoal, eu até brinco com o pessoal aqui, na época que houve a Copa do Mundo aqui, em Curitiba, muitos taxistas foram lá e compraram placa de táxi e pagaram uma fortuna, pensando que estavam fazendo o melhor negócio do mundo. Né? Na verdade, eles estavam jogando dinheiro fora, porque na sequência entrou o Uber aqui em Curitiba. Então todo mundo aqui pagou um baita
né, uma grana federal para ter um táxi. Na sequência, as pessoas podiam simplesmente rodar fazendo a mesma coisa que eles fazem sem pagar o que eles chamam aquela da placa lá. Teve gente que pagou 200, 300 mil, só para vocês terem uma ideia. É importante entender aqui o ciclo de vida do produto. Se ele está em declínio, então tem uma ameaça. Tem produtos que necessariamente a gente está vendo que estão minguando. Um exemplo disso aí, ó, TV a cabo. Então, com a entrada desses streaming, Netflix e tudo mais, TV a cabo está tendo que se reinventar. Então, nós temos aí um produto em declínio. SMS, né? Então, com a entrada do WhatsApp, foi um produto que está sendo até descontinuado. Mudança da necessidade de gostos dos consumidores, você pode ver que ele está em oportunidades também, mas ele pode ser uma ameaça. Se você não conseguir se adiantar a isso, você pode perder o mercado, e muitas vezes esse mercado é o principal foco da organização. Tá? As empresas rivais adotam novas estratégias. Então, é muito importante que o empresário esteja com um olho no gato e um olho no peixe, como falam. Vocês têm que se estar olhando, ver o que o concorrente está fazendo. Então, a importância de você estar vendo quais as novas estratégias, quais as novas tendências no mundo. Então, essas pessoas ou esses empresários têm que estar visitando feiras e tudo mais para tentar aprimorar os seus produtos ou seus serviços para não ficarem longe da concorrência, porque as estratégias definem claramente o futuro da organização. Aumento da regulamentação. Então, um exemplo que é interessante, todo mundo já ouviu falar da BS Coin? Sim ou não? Pessoal, todo mundo está aí? Já viram falar da BS Coin? Ou já viram falar de pneus remote? O que era, pelo menos há uma época atrás, hoje até nem tem mais esse tipo, ou se tem, mas não é nesse formato que era a BS Coin. A BS Coin era uma empresa que importava carcaça de pneus do mundo inteiro, né? Então vinha aqueles containers de carcaça de pneus. Ele colocava uma nova uma nova parte de borracha em cima, remoldava, por isso que ele chamava de remold, e criava um pneu de segunda linha para concorrer, né, com esses grandes players. Goodyear, Firestone, Bridgestone, né, Pirelli. E o que aconteceu na sequência, quando esse pessoal começou a ganhar faixa de mercado, tá? Ganhar, ou até atender mais o povo com um produto um pouquinho mais barato, então de 20% a 30%. De uma certa forma, essas grandes organizações, grandes players, pressionaram o governo para rever essa regulamentação e fazer a importação de carcaça. O que saiu ser uma nova regulamentação que as empresas não podem importar carcaça por conta aí de riscos ambientais. Essa empresa simplesmente teve que fechar, só que o que eles fizeram? Mudaram para o Paraguai e hoje estão tratando, fazendo esse mesmo processo, mas aqui no Paraguai, que inclusive a carga tributária é bem menor que aqui no Brasil. Então estão ganhando mais dinheiro lá também. Emily, você colocou aqui tirar uma dúvida. É sobre essa matéria, Emily? Qual que você está tendo a dúvida? Não, a minha dúvida é sobre mercado de capitais. Mercado de capitais. É sobre a prova de segunda chamada, provavelmente, Emily. Isso, exatamente. Uhum. Tá, eu já te respondo agora. Tá. Às 20 horas, essa prova estará disponível para quem me perguntou durante esse final de semana e passaram e-mails. Então Eu só não divulguei 100% porque eu ainda não tive a confirmação de todos, tá? Até ia mencionar, tá? Não se preocupe. Mas por que eu coloquei às 20 horas? Porque muitos de vocês, né, fazem essa disciplina também, para não serem prejudicados também, tá bom? Então tá bom. Muito obrigada. Nada. Então, só voltando aqui, essas ameaças aqui, potenciais,
Quando nós estamos falando de uma regulamentação de mercado, é com relação a isso, tá? Aumento na regulamentação, ou até a mesma mudança da regulamentação. Mas isso aí eu consigo identificar. É importante que vocês, assim como grande organização, até mesmo como pequena, esteja atuante em relação a ver como é que está sendo feitas essas mudanças, né? Se existia, no caso da BS Coin, a possibilidade de acontecer essa regulamentação que acabaria aí impactando diretamente na atividade da organização, ela já devia estar repensando a sua estrutura de negócios no Paraguai, né? Foi isso até que fizeram. Então, se adiantar esse processo, ou até mesmo fazer o que eles chamam de lobby dentro do governo, ou dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados, é muito importante para que você mantenha. Quando se fala lobby, tá, gente, parece que soa algo como ilegal. Não, o lobby, inclusive nos Estados Unidos não é considerado, e aqui também no Brasil não é considerado ilegal. O lobby na verdade, você ter representantes de vocês perante a essas, né, ao Senado, ou até mesmo o Parlamento, onde que pessoas que defendam as suas causas, porque muitas vezes as pessoas são de certas regiões, e determinadas empresas em algumas regiões praticamente são a única empresa da região, e muitas vezes isso impacta em muito, né? Vamos ver o caso da VEG para Jaraguá do Sul, que é uma baita fábrica de motores. E se por acaso acontecer alguma coisa com isso aí, você vai acabar com a região inteira ali, né? Porque muitos daquela região dependem dessa empresa. A recessão é o que vai acontecer e isso vai impactar. Por isso que a gente tem que trabalhar com isso, tem que ver o que pode ser feito. E em momentos iguais a gente está vivendo agora, onde que as organizações podem ter aqui tantas as ameaças potenciais como as oportunidades potenciais também, tá? Nova tecnologia, se chega uma nova tecnologia e substituir, inclusive, aquela que você está fazendo, pode simplesmente impactar. Ou aquilo que você fazia de forma manual, chegou uma tecnologia que faz de forma automática. Pense como que era feita a agricultura anteriormente no nosso país, né? Então, uma série de agricultores, milhares de pessoas lá roçando, né? Um determinado terreno para plantar e tudo mais. Hoje se faz isso de uma máquina, um trator desse, uma colheitadeira, faz tudo isso de forma automática e substitui quantos funcionários, né? E com uma qualidade, uma perda bem reduzida, não tem hora extra, não tem fundo de garantia, não tem nada. Tá certo que custa milhões, mas é uma nova tecnologia que para o mercado está vindo bastante. Por exemplo, né, outra tecnologia que também chegou na agricultura e substituiu os agricultores tinham uma grande dificuldade de enxergar a sua área plantada, né? Então, muitas vezes tinha que contratar aviões para poder fazer aqueles mapas e tudo mais. Hoje, com os drones, isso está sendo feito de forma muito barata e com uma precisão incrível. Inclusive, esses drones estão até podendo fazer aferições terrenos em toda a área plantada na fazenda, nessas grandes fazendas que tem aí, nessas regiões produtoras. Então, a nova tecnologia, aqui a gente está falando que podem substituir esse pessoal que fazia isso com um avião, que tinha um custo absurdo, já vão ter que estar revendo isso, né? Mudanças demográficas, então, situações de você estar concentração de gente em determinada região, que é a mesma coisa que pode acontecer também em oportunidades, aqui também podem ser um problema, né? Então, pessoal que está indo, na verdade, um êxodo muito para as grandes cidades, hoje parece que estão voltando para as pequenas cidades ou para as suas cidades de origem. Então, essa mudança demográfica que eles falam aqui, podem dar oportunidades, mas também pode ser ameaças para determinado produto que você queira vender. Barreiras ao comércio exterior. Então, a gente já teve várias situações, inclusive uma recente aqui, que alguns países não estavam aceitando os frangos que estavam vindo do Brasil por conta de suspeita de estarem contaminados. Então, aqui nós temos barreiras, que eles chamam de barreiras fitossanitárias, que podem transferir doenças de um país para outro. Aqui nós podemos ter uma ameaça. Esses tempos aí não estavam a China enviando sementes para cá. Se essa semente aí tem um vírus que possa contaminar
a agricultura plantou aquilo, acaba com, por exemplo, plantação de soja, cria uma praga, isso pode gerar um baita de um problema para o nosso país, que é essencialmente agrícola. E mau desempenho das empresas associadas. Aqui, quando a gente fala de empresas associadas, também empresas do grupos ou empresas que estão ligadas ao ciclo produtivo dela. Também pode ser uma grande ameaça às organizações. Claro que, como eu falei, com relação às oportunidades e às ameaças, aqui eu dei alguns exemplos, mas, veja, em cada segmento vai ter uma situação dessa, tá? Cada segmento tem a sua, vamos dizer, a sua peculiaridade. Então, isso vai ter que ser avaliado na hora que for olhar com uma lupa. Eu acho que são perguntas que devem ser feitas, né? Para o empresário. O que você considera seu ponto positivo? O que você considera as suas fraquezas? Considerando ameaças, o que você, curto e longo prazo, pode considerar na sua organização? Quais oportunidades que você vê em relação ao seu negócio? Futuro da tua organização. Então, aqui vocês montam, que eles chamam de matriz SWOT, aonde que eu vou ter aqui internas que envolvem organizações, e eu vou ter coisas que me ajudam e coisas que me atrapalham. Então, coisas que me ajudam são minhas forças, coisas que me atrapalham são a minha fraqueza. No ambiente externo, eu também tenho isso, tá? A parte externa. Eu tenho as oportunidades que vão me ajudar a melhorar o meu desempenho, mas também eu tenho as minhas ameaças. E nesse ambiente externo, diferente do que acontece no interno, o ambiente externo eu não consigo modificar, o interno sim. Se eu tenho fraquezas por ter pessoal mal qualificado, mal treinado, eu consigo modificar isso. Um exemplo disso é treinando o pessoal, contratando consultoria e tudo mais. Mesma coisa em relação às forças. Mas quer dizer que as forças vão me ajudar desde que você as mantenha, né, revitalizadas. Não adianta eu ter forças e me preocupar só com as minhas fraquezas e aquilo que eu mando bem eu esqueço. Pode ser que vire uma fraqueza se eu não manter essas minhas forças. Forças indicam aquilo que eu sou importante, que eu tenho diferencial competitivo. Então, na hora que a gente monta, você, basicamente, a matriz SWOT, eu só elenco aqui esses pontos, igual a gente fez no outro. Fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Tá? Preocupações na hora de fazer uma análise SWOT. O que vocês têm que ter em mente também, né, na hora de montar isso aí? Principalmente quando você está fazendo consultoria. Tem que se preocupar que essas informações devem ser recentes e isentas. Isentas quer dizer sem ter muita tendência. Não deve ter nenhuma, né? Então, muitas vezes é importante, na hora de coletar essas informações, você ter, no caso, o consultor, tem que ter a sensibilidade de que, quando se pergunta alguma coisa para o dono da empresa, ele vai te colocar, geralmente, os pontos positivos. Os negativos, nem sempre, né? No meu caso, quando eu atuava no banco, era pior ainda, porque como nós estávamos dando dinheiro, avaliando para dar dinheiro, o que era ponto negativo não aparecia nesses relatórios dos gerentes. Mas é impossível uma empresa não ter ponto negativo, né? Mesmo que seja em relação à concorrência ou qualquer outro ponto, mas era difícil de se achar. Mas toda empresa tem. Então, já que você não consegue por isso que é importante em uma consultoria, você não conversar apenas com uma empresa, com um funcionário, com um colaborador. Você ir em várias áreas e conversar com várias pessoas para você ter uma visão abrangente do que está sendo feito. Então, as fontes, elas devem ser idôneas, né? Então, conversar com a pessoa certa e desprovida de viés. Desprovida de viés quer dizer, não adianta perguntar para o dono o que você acha que é considerado que você faz de ruim. Não vai falar nada disso, né? Então, eu tenho que ter habilidade em buscar essa informação e confirmar essas informações com outras áreas. Outro ponto que tem que ser tomado cuidado todos os participantes devem conhecer os conceitos envolvidos. Então, é muito importante saber o que é cada um desses 4 itens a serem avaliados, né, e quais os ambientes que estão envolvidos. Deve também incluir, que eu acho interessante aqui, incluir as visões de pessoas de fora da organização. As pessoas que estão dentro da organização talvez não tenham uma visão ampla, né? Quem vê de fora, como é que eles sempre dizem, né?
quem consegue enxergar de fora o problema, talvez consiga enxergar mais clareza. Então, é importante ver essa informação também, muitas daquelas que têm dúvida, uma visão de pessoas fora da organização. Pode-se utilizar outras ferramentas, né? Então, quando a gente fala em empreendedorismo, que é outra matéria que eu estou dando para o pessoal de engenharia mecânica, e lá tem uma ferramenta que você já deve ter ouvido falar, que é o Brainstorm, ou Focus Group, ou entrevistas, ou pesquisa. Já ouviu falar em Brainstorm? Já fizeram alguma sessão do Brainstorm? Sim ou não? Estão me ouvindo, gente? Oi? Brainstorm é aquele que você pega as ideias de um outro mercado ou de alguma outra empresa e aplica na sua organização, certo? Acho que você está trocando de termo, Jéssica. Talvez esse seja benchmarking. Ah, é verdade, é benchmark. Brainstorm é da chuva das ideias, né? Exatamente. O pessoal fala do Nordeste que eles chamam, até muda, é toró de parpite lá no Nordeste, tá? Então aqui é chuva de ideias. O que você faz? Você reúne pessoas em uma sala, pessoas aqui que envolve todas as áreas da organização, e faz essas perguntas, e daí as pessoas vão colocando os pontos que elas acham. E daí eu consigo também buscar informações para montar a minha análise SWOT, tá? E se você colocar aqui em várias, assim, não somente pessoas do nível de administração da organização, mas também em várias áreas, eu consigo ter uma visão maior. Focus grupos, que é montar pessoas de determinadas áreas e montar grupos para tirar essas informações também. Entrevistas também é a forma normal que se faz. Pesquisas também, que é aí que se fala do início lá, eu tenho que buscar informação fora. Então, eu faço essas pesquisas. As pesquisas podem ser pesquisas secundárias ou pesquisas primárias. Né? Então, é outra forma de obter essas informações para montar o que a gente chama de análise SWOT. Então, ela deve ser baseada aqui, as técnicas, nas percepções dos consumidores, clientes, não apenas nas percepções de gerentes e consumidores. É muito importante isso aqui, né? Às vezes, assim, a empresa, muitas vezes, pode fazer um produto muito bom para a empresa, mas que esquece de ouvir o consumidor também. E ali talvez seja o grande problema, que o produto dela atende às necessidades da empresa, mas não atende à necessidade do principal, né, mola propulsora dos negócios da organização, que é o cliente. Então, é importante olhar o cliente também, tá? Ela deve servir como catalisador para estruturar geração de estratégia de marketing que produzirão resultados desejados. Então, aqui, deve ajudar isso aqui, não somente, como a gente está falando, para uma consultoria pontual, mas também para modificar a situação de estrutura da organização no sentido de melhoras. Assim, eu posso ter melhoras de diminuição de custos, pessoas que estão enxergando mais a organização do que muitas vezes aquelas que estão no topo da organização, só na parte estratégica. Os conceitos de SWOT também não devem ser considerados em termos absolutos, tudo depende do ambiente. Tem que lembrar aqui que uma matriz dessa não dá para você replicar para várias organizações, ela é única para cada organização. Então, ela não pode ser considerada valores absolutos, como está falando ali, ó. Depende muito do ambiente, né? Uma pequena empresa tem uma situação, uma grande empresa tem outra situação. Empresas que são menores e têm players absurdamente grandes devem ser diferenciadas na hora de fazer esse cálculo, na hora de fazer comparações. Então, uma oportunidade também pode ser uma ameaça. Então, a gente viu isso, né? Então, lá no nosso item anterior, tem muitos que estão nas duas pontas. A mudança do comportamento do consumidor pode ser uma oportunidade, mas também pode ser uma ameaça. E muitas vezes o empresário que não perceber isso, né, não desenvolve um novo produto e, ao mesmo tempo, perde mercado para outros concorrentes que enxergou isso e já automaticamente tomou a fatia de mercado dele. Então, veja que é o exemplo que ele está querendo dar aqui. Ó. Um ponto forte pode ser um ponto fraco em outro contexto. É o que a gente acabou de falar. Por um lado, eu posso ter o que pode ter gerado um ponto forte para um, pode ter gerado um ponto fraco para o outro. Tá? Em relação à análise SWOT, é muito importante até, assim, vocês entenderem esses conceitos, porque
eu deixei um exercício para nós praticarmos isso no portal. E qual empresa aqui que eu peguei? Não sei se chegaram a ouvir falar. Acho que já chegaram e também já conhecem muito a CEO dessa empresa. Eu peguei a Magazine Luiza, porque eu vi uma entrevista dela, foi em junho, logo depois da pandemia, e nessa entrevista, um programa que tem, bem final de noite, chamada Business, não sei o que Business, da Bandeirantes. E ela falava do que ela fez na organização dela para conter essa pandemia. Então, eu gostaria de vocês olhassem do que está dentro da entrevista e do que a gente viu aqui, e destacassem todos esses itens que a gente viu. O que são consideradas ameaças aqui, ó, vamos só voltando aqui, ó. O que são considerados pontos fortes do grupo Magazine Luiza, quais são os pontos fracos, quais são oportunidades, as ameaças. Dentro dessa reportagem é tão interessante, assim, a forma com que ela conduziu todo o processo, tá? Aqui vocês têm dá para montar uma visão global de como essa empresa está no mercado e por que ela está no mercado no formato que ela está agora, né? Ela falou que teve que fechar 1.000 e tantas lojas, mas que isso não impactou tanto nos negócios dela, muito pelo contrário, aumentou, alavancou. Por quê? Lá atrás ela já tinha uma estratégia de ir para o meio digital, e justamente quando veio a pandemia ela estava já a todo vapor no meio digital. E depois, em 5 dias, ela desenvolveu um aplicativo para parceiros, que quer dizer que, indiretamente, ela desenvolveu uma ferramenta digital que faz o que acontece com a Natura, de arranjar vendedores sem ela ter um vínculo empregatício. Simplesmente ajudam eles a fazer as vendas. Então, diz que logo depois do lançamento, grande parte do faturamento do Magazine Luiza está focado nessas parcerias. E parcerias também com a internet de venda de tudo. Então, hoje a Magazine Luiza não vende só móveis, eletrodomésticos, vende tudo. Então, também aqui, vocês vão ver que tem muitos pontos fortes e oportunidades. Só que a gente também não pode esquecer, tem pontos fracos e ameaças. Tem bastante, inclusive. Então, eu gostaria que vocês buscassem isso. Eu deixei lá o vídeo, deixei como que vocês têm que fazer, e quando vocês abrem o exercício, já cai uma página do Word, está anexado, onde cai essa quadrinha aqui, onde vocês podem escrever, né? E depois colocar dentro do portal a entrega. Na outra aula a gente vai discutir isso, vamos resolver juntos. Eu acho que é muito, muito lúdico a gente entender isso aí, tá bom? Alguma dúvida que ficou do que análise e SWOT, eu acho que vocês já tiveram, mas talvez não olhando com enfoque de ferramenta de diagnóstico para começar uma auditoria, estou com a palavra auditoria, uma consultoria, né? Então, é muito importante vocês entenderem que aqui nós temos uma ferramenta, não para simplesmente também ter uma visão estratégica de futuro, mas também para avaliar uma organização como ela está agora, que é justamente isso que eu estou pedindo que vocês façam para a Magazine Luiza, que é uma das grandes players do mercado do varejo, junto com Ponto Frio e Casas Bahias, que os dois são do grupo Pão de Açúcar. Então, ela está ali junto com esse pessoal, um mercado muito concorrido. Então, ó, um ponto já de ameaça aqui são os concorrentes. Com quem que ela mexe, né? Nós estamos falando ali com uma baita de uma organização, de um grupo, que é o Pão de Açúcar, um grupo que está vinculado também com o grupo francês, que é um dos grandes players de mercado. Então, ela tem que estar inovando por conta de se manter no mercado. E daí também, dentro dessa entrevista, tem várias outras estratégias que ela adotou pós-pandemia. E algumas que ela disse assim que vai manter lá para frente. Então, é muito interessante, mas até como vocês percebam, como a visão dessa CEO, gostei muito, já era um fã dela, mas depois, quando eu vi essa entrevista, fiquei mais ainda por conta dessa visão de futuro, visão patriota que ela tem, no sentido de
ela até muito fala lá que no nosso país não tem que ter tanto partido, né? Antes tem mais aqueles que são a favor que o país melhore, né? Então é isso que eu gostei muito nela nesse sentido. Então é interessante que vocês olhem e tirem, pensem nessa matriz SWOT na hora de montar, tá? Ah, professor, vai valer nota? Não coloquei nota lá, tá? É mais para fins de que vocês, primeiro, assistam uma baita da entrevista, não é uma entrevista longa, é bem curta. E segundo, apliquem análise SWOT. Claro que alguns dados vocês não vão ter ali, tá? É muito importante que vocês vejam de forma ampla, como um usuário externo dessa empresa. Ah, mas professor, eu preciso olhar o tamanho dessa organização. Não tem problema. Quando se faz uma análise SWOT, você tem que lembrar que você não vai olhar apenas para um relatório, você vai olhar aquela empresa de forma ampla. Se vocês puderem, baixem o relatório de administração dela, vejam quem é ela no mercado, fora essa entrevista. Vocês vão ver também outras coisas que não devem estar nessa entrevista. Tá? Alguém tem alguma dúvida em relação a esse exercício? Tudo bem? Eu, professor. Pode falar. Empresa de capital aberto, que tem ações para vender, né? Ele teria um ponto positivo na análise SWOT? Tem. Vários, né? Vários. Por quê? Vamos pensar agora, assim, né, como empresa, que a gente até já falou isso, talvez, nas nossas aulas. Empresas que têm ações no mercado, a questão de dinheiro para fazer novos projetos. Geralmente são empresas altamente, se sabem bem administrar, se bem administradas, com fluxo de caixas positivos, elas têm, são bem capitalizadas. Porque elas não dependem de bancos para buscar recursos. Muitas vezes ela tem a possibilidade de lançar ações e obter esses recursos junto ao público para poder se capitalizarem a um custo menor do que o sistema bancário. Então, essa é uma das facilidades. Outra que, com a possibilidade de injeção de mais recursos, ela pode desenvolver novos projetos, como foi o que aconteceu com a Magazine Luiza. Desenvolveu esse baita projeto aí do Magalu, que é esse aplicativo deles, e essa de parceiros. Então, é fácil fazer coisas boas quando se tem recurso, mas tem muita gente que tem recurso e fazem e jogam fora pela janela, não sabem atuar. Então, geralmente as SAs, ela tem uma governança corporativa muito boa. Outra vantagem, demonstrações financeiras mais estruturadas. Então, quando nós estamos falando de uma pequena organização, de uma limitada, ela vai ter não demonstrações tão completas. Então, vão ter apenas ativo, passivo, demonstração de resultado. Já numa SA, eu tenho um leque absurdo de informação. Então, eu tenho balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de valor adicionado, fluxo de caixa, demonstração, que mais? Demonstração da mutação do patrimônio líquido, notas explicativas, o balanço é auditado, eu tenho demonstração trimestral, demonstração financeiras padronizadas e demonstrações anuais. Então, já encheu mais que uma mão só de demonstrações. Fora o annual report, que é em inglês, que eles também fazem, e trimestralmente eles fazem balanços para deixarem na CVM, o que a gente acabou de falar aqui, que é as informações trimestrais. O ITR, o DFP e o IAM, que é a informação anual, são demonstrações que são deixadas dentro da CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Outro ponto, que no caso do SA, que eu acho que também é um ponto positivo, é positivo num aspecto, mas também tem o seu aspecto negativo, que é dentro muito daquilo que a gente acabou de falar. É altamente regulado o mercado. Então, na hora que você joga essa informação para o mercado, você tem que estar muito ciente de ter cuidado com o pequeno investidor. O pequeno investidor deve necessariamente ter a mesma importância que o grande investidor. Tá? Principalmente por quê? Porque na qualidade de informação. Então, a CVM preza muito isso.
governança corporativa, tem uma governança, tem compliance, tratar tudo de uma forma correta. Veja o que aconteceu com a Petrobras, né? Uma baita de uma organização, tinha problema de governança corporativa, em função de tudo que aconteceu, essa roubalheira lá dentro. Isso gerou um grande problema até para as negociações das ações dela na Bolsa de Nova York. Por isso até que foram multadas e tudo mais. Então, tem um lado positivo? Pô, eu tenho facilidade de captar recursos, mas eu tenho uma regulamentação absurda em cima dela, tá bom? Então, não pode esquecer desse aspecto também, tá bom? Outra aqui que talvez seja novidade para vocês é a análise radar, tá? O que é análise radar? É muito focada em usando as ferramentas que tem dentro do Excel, e ela compara valores e séries dentro de um único gráfico. Você pode colocar várias dimensões dentro desse gráfico e fica de maneira visual interessantíssimo para verificar, principalmente quando se faz essa análise radar voltada para avaliação de empresas. Então, aqui há uma uniformização das unidades medidas em séries de dados independentes, e essa estrutura de como ela é montada permite a gente ver, colocar lado a lado diferentes séries de dados. Essa uniformização das unidades e medidas é uma das principais características desse gráfico. Então, o que ele é? Então, o gráfico radar compara valores agregados de várias séries, ele pode proporcionar a apresentação de várias dimensões ao mesmo tempo, fácil visualização comparativa, uniformização de dados. Então, como a gente já falou ali no anterior, fica muito mais claro, eu consegui enxergar visualmente esse tipo de dados dentro do gráfico. Como é que a gente faz isso para mostrar dentro das organizações? Inclusive, até vou mostrar uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês, ainda não está lá. Se vocês vão fazer pesquisa de dados em relação à empresa por segmento, aqui, ó, por área de competência, então eu vou lá na área de administração e faço uma série de perguntas e coloco dentro dessa planilha, da área de mão de obra, de marketing, meio físico, comunicação. Aqui tem um eixo de 10 áreas, cada área deve ter em torno de umas 10 perguntas. Aí gera uma média por área, e depois no final ele monta um gráfico geral, diz assim, olha, a área que está com problema, né, segundo as respostas que você me deu, considerando, né, nessas perguntas, uma escala que vai de 0 a 10, 0 entre 1 e 4 fraca, entre 5 e 7 neutra, entre 8 e 9 e 10 forte, eu faço perguntas, por exemplo, da área de finanças. Existe gestão orçamentária na empresa? Aí, dependendo do que você verificou lá, você coloca uma nota. Então, dependendo dessa nota, ela gera uma média na área de finanças, e daí eu verifico, não somente que a área de finanças, por exemplo, é uma área problemática, mas em qual ponto dentro da área de finanças eu tenho que melhorar. É um gráfico interessantíssimo, onde eu consigo olhar para dentro desse gráfico e identificar qual a área e qual é o problema dentro da área. E aqui, claro, eu posso modificar as perguntas e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Opa! Aqui está um exemplo, mais focado, como eu falei, para a área de finanças. Faço a entrevista com o empresário e preencho cada item aqui com escala que vai de 1 a 10, aqui 0, né, porque eu posso colocar 0 aqui, e vou preenchendo, dependendo da nota que eu vou colocando aqui. O ideal que eu quero é 10 para todo mundo, né? Dependendo da nota que eu coloco aqui, inclusive eu gero um item onde que pode ter uma ação da empresa. Ó, se a nota for inferior aqui a 4 ou 4, uma área que eu vou ter que recriar novamente. Se estiver entre 5 e 7, é uma área que eu vou ter que desenvolver. Se estiver entre 9 e 10, é uma área que eu vou ter que incentivar. Está forte, mas eu vou ter que incentivar. No nosso exemplo aqui, ó, pode ver, ó, tem uma média 3 de considerar, né, a nota T10. Então, é uma área problemática. Qual que é a área que eu vou ter que... acompanhamento da inadimplência é um item que eu vou ter que ver. E várias outras áreas onde tiveram notas que estão nessa escala de 1 a 4. Aqui é óbvio, né? Na hora de dar a nota, tem que ter essa preocupação.
dá uma nota bem acurada para que também não tenha... Por isso é importante que você faça, né, uma entrevista bem séria na hora de montar. Depois de montar isso aqui gera um gráfico individual nesse formato. Ó, quanto mais próximo do centro, mais problemática é a área. Tá vendo aqui, ó? A nota máxima é 10, e aqui está as pontas da área administrativa. Então, aqui eu vou ter que ver, ó, na área de eficácia, que eu estou com uma nota super baixa. Quase todos eu estou tendo problema. Então, o gráfico vai identificar qual a competência que precisa ser mais trabalhada. Nesse caso aqui, são várias. Quanto mais próximo do centro desse polígono aqui, mais problemática é a área. Então, aqui aí eu tenho, dentro daquelas ferramentas de diagnóstico, junto com o SWOT, é uma outra ferramenta que eu posso utilizar. Só tomar cuidado para você ter aqui uma apuração mais apurada, mais precisa, em relação a essas notas aqui. Tanto individual, porque isso aqui também vai influenciar a gente vai ver na próxima gráfico, no gráfico geral. Tá? Aí, como eu já falei, essas notas também geram conselhos para criar ou melhorar ou desenvolver essas competências, que é aqui que a gente fala de vantagem competitiva. Então, isso aqui já é uma planilha montada. Claro, isso aqui você pode fazer no Excel lá. E no final, isso aqui, tomando-se como base por média, ele gera um gráfico geral do ambiente interno da organização, aonde que eu vou ter que melhorar. Ó. Então, aqui, para esse gráfico, eu tenho algumas áreas onde que eu vou ter. Qual que é a área mais complicada nesse gráfico? Aqui, a área de finanças. A gente já viu no nosso anterior aqui, ó, a média dela deu 3 aqui. Eu nem coloquei aqui, mas é mais ou menos, ó, aqui no final, tá? Competências. Então, aqui a média geral deu 3, tomando em consideração tudo isso aqui. E daí, ó, perceba, ó, finanças é uma área junto com métodos, e mais aqui a administração e o marketing, e em cada uma das competências colocadas dentro dessa planilha, eu tenho perguntas diferentes conforme a área, né? Isso aqui vai me ajudar a identificar qual a área. Lembra que a gente falou lá que o diagnóstico é muito importante por isso? Você tem uma ferramenta de diagnóstico também. Só deixa eu mostrar a planilha em si aqui, tá? Você consegue enxergar a planilha ou não? Ou ainda estão vendo o meu slide? Pessoal, estão aí? Vendo o slide, professor, o gráfico que o senhor mandou. Então a planilha não está aparecendo. Então deixa eu só parar. Não. Tá. Então deixa eu agora linkar a planilha aqui. Só um pouquinho. Vou colocar a planilha para vocês. Tá. Então agora vai aparecer a planilha aí, tá? Só um minuto. Está aparecendo a planilha? E justamente essa que a gente acabou de ver. Veja aqui embaixo, ó, na planilha. Todo mundo está enxergando, gente? Ó. Sim, Sim, professor. Ó, à medida que eu coloco as notas aqui, vamos lá. Se essa empresa aqui tivesse notas boas em relação ao que vocês fizeram a avaliação, notas boas se considera entre 8 e 9. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para essa, eu vou colocar 8, 9, 10, 8, 7, 8, 9, 10. Olha que o gráfico já mudou. A média ficou em 9. Então, a única aqui que vai ficar é a parte, por exemplo, que eu forcei, é o que tem nota 7 aqui, que fala em relação a quê? Que tem que desenvolver. Existe relatório de composição atualizada da situação financeira da empresa, ó, que é um grande problema nas empresas também, né? Tem que desenvolver. Então, conforme a nota que eu vou dando aqui, ó, agora vamos colocar notas menores. Vamos colocar aqui 5, 4, 6 e 2.
Esse aqui, junto com outros, meio ambiente, também tem gráfico, né? Materiais, marketing, eles vão me dar uma posição geral aqui, ó, do ambiente interno. Aonde que essa empresa tem problema? Ó, na área de administração. Então, e vai envolver finanças também, ó, finanças também. Aí lá na administração, cadê? Tem aqui, administração. Ó, administração tem notas baixas também. A média foi 3. Então, a administração e finanças é uma área que, no caso de uma consultoria, eu teria que atacar também. Tá? Então, aqui é mais uma ferramenta para que, quando você fosse fazer Isso aqui vale, não somente... A gente fica pensando assim, mas vale só para consultoria? Não. Vale para vocês também utilizar nas suas empresas, para reavaliarem seus negócios, para utilizar dentro das suas organizações, identificar problemas, porque muitas vezes o problema está tão... o pessoal está convivendo tanto que aquele problema não está enxergando. Então, é igual, pensando aqui, igual a análise SWOT, eu tenho que tomar muito cuidado também na montagem disso. Tem perguntas aqui que dependem muito de, vamos lá, área de RH aqui, né, mão de obra. Aqui eu tenho que entender do expertise de RH, por isso que é muito importante, na hora que for montar isso aqui também, perguntar para ir em cada área, né? Não você colocar os seus valores, mas identificar dentro das áreas as notas mais precisas possível, para que esse diagnóstico também fique mais preciso. Bom? Isso aqui eu vou deixar também disponível para vocês, não coloquei lá ainda, mas eu vou deixar disponível. Não esqueçam que vocês têm dentro do... Só deixa eu voltar aqui para o nosso... Alguma dúvida em relação à planilha de diagnóstico ou não? Tudo bem? Gostaram? Ninguém falou nada? Interessante? Só deixa eu... Bem completa, professor. Tem bastante ferramentas para analisar, né? Pode falar um pouquinho mais alto? Eu não escutei, Giovana. Achei bem completa a planilha, tem várias abas ali de várias competências, né, para analisar e tudo, aí é só a gente preencher, né? Inclusive, essa planilha aí foi desenvolvida em uma época que eu ajudava a fazer consultoria para o pessoal que fazia TCCs de intervenção. Então, na intervenção, eles usavam essa planilha como para obter um diagnóstico, tá? Então, só deixa eu voltar aqui para o nosso slide, para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Que alguns dos colegas de vocês vão ter que fazer uma prova na sequência. E até eu gostaria que esse pessoal que for fazer uma prova, gostaria de dar algumas orientações, verificar se já está disponível, tá, a prova para eles aí de segunda chamada. Então, conseguindo enxergar agora aqui? Então, só relembrando, esse exercício já está no AVA. Eu gostaria que vocês assistissem o vídeo, pegassem aquela folhinha e anotassem esses pontos aí de análise SWOT. Tá? Não dá para montar, no nosso exemplo, o análise de diagnóstico, porque para montar análise de diagnóstico, eu teria que ter informações muito específicas que não vão estar nesse vídeo, no caso da Luísa. Então tem detalhes muito que não aparecem nesse vídeo. Em relação à aula de hoje, ficou alguma dúvida para vocês? Sim ou não? Todo mundo entendeu? Foi muito difícil? Acredito que está tranquilo, professor. Tá? Essas ferramentas são interessantes que vocês utilizem, testem, pensem que no futuro da carreira de vocês, para quem está saindo contador ou gestor financeiro, a área envolve parte de consultoria, é uma área muito interessante. Mas para isso vocês têm que ter ferramentas, entender muito bem como funciona a empresa. E ali ajuda você a ter uma noção muito grande, tá bom? A partir de agora eu vou interromper nossa gravação.